2 Coríntios capítulo 1, dos versos, vamos ler do 1 até o 11, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em toda e qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Tema esse que é tão atual para nós como homens, que não gostamos de sofrer, não gostamos de sentir dor, não gostamos de nada que nos tire da zona de conforto e nos tire do ordinário. Fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, então aqui, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, e é uma carta que muitos comentaristas vão dizer que é quase uma autobiografia de Paulo, é a carta mais pessoal de Paulo, né? O que estava acontecendo, né, é que Paulo, ele era muito questionado no seu apostolado. As pessoas olhavam para Paulo e falavam: não é possível que ele é um homem de Deus, porque ele sofre demais, só acontece coisa ruim com Paulo. Então, ele é muito questionado, né? Então, ele escreve essa carta para essa igreja, que é uma igreja um pouco complicada. Talvez você, com certeza, não queria congregar nessa igreja, né? Por isso que eu e você precisamos de entender o porquê que Deus escreve e deixou muita coisa escrita para nós. Corinto é uma igreja que é complicada, uma igreja que tem divisão, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, né? Já pensou? Não, eu gosto do Valdeir pregando, não, eu gosto do pastor pregando, não, eu gosto quando vem gente de fora, não, eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, não, quando é assim, quando é assado. Imagina você congregar num ambiente desse, numa igreja dessa, né? E em contrapartida também é uma igreja que experimentou muitos dons, coisas miraculosas aconteceram no meio dessa igreja. Então, a gente lendo a carta, a gente observa que era uma igreja que viu o sobrenatural, né? Mas também é uma igreja que viu pecados. No meio daquela igreja existia alguém que dormiu com a esposa do pai. Então é uma igreja extremamente complicada, né? Uma igreja que passou por experiências, por pecados graves, e talvez com essa descrição, nenhum pastor queria pastoreá-la, e muito menos talvez você não queria congregar nela. Tem uma igreja boa ali, tem uns problemas assim, tem uns problemas assados, o grupo é rachado, mas tem dom, tem pecado,
Então, talvez com essa descrição, você ficaria cauteloso de querer entrar para o hall de membros. Mas é essa igreja que o Senhor tem, essa igreja que o apóstolo escreve. E essa carta ela é a mais pessoal do apóstolo, né? É o que eles dizem que é uma carta autobiográfica. Porque aqui Paulo, como a gente leu aqui, ele expressa suas lutas mais dolorosas, mais agonizantes. E é nessa carta aqui que ele abre as cortinas da sua alma, e a gente pode ver em muitos casos aqui o que ele estava sentindo quando ele escreve. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não é diferente de mim, de você. Eu estava terminando de ler um livro, eu estou terminando, né, sobre Sansão, né, e o título do livro é de Heróis que Deus Usa. E às vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e nós esquecemos que eles são pessoas como eu e você, né? Em específico eu estava estudando sobre a história de Sansão. E Deus, meus irmãos, Ele deixa expresso nas Escrituras que Ele usou homens, mulheres, como eu e você, pecadores. Sansão, por exemplo, como eu estava lendo essa semana, Sansão, ele é diferente. Sansão, ele gosta do pecado. E Deus não deixa de usá-lo. Porque Deus, a todo momento, com todos os seus personagens, Deus está querendo mostrar para mim e para você que tudo vem dele, a força vem dele, tudo é nele, e não em nós, como nós vamos ver também aqui no final da carta. Meus irmãos, nós somos pecadores e carecemos constantemente da graça de Deus. Às vezes eu e você não queremos assumir compromisso, não queremos trabalhar, porque nós julgamos tão incapazes. Uma palavra que eu já ouvi é digno. Eu não sou digno. Não, você realmente não é digno de trabalhar para o Senhor. É graça, é misericórdia. Mas não fique pensando que você, por pensar assim, está certo. Não. Deus chamou você para uma tarefa, Deus chamou a mim para uma tarefa. Cabe a mim e a você, como no final da carta Paulo escreve aqui, depender de Deus. Nós não vamos na nossa força. Nós não fazemos é porque somos bons, capazes, impecáveis. Não, muito pelo contrário. Como todos os heróis que Deus levantou, são homens que pecaram, e talvez pecados que eu e você nunca iremos cometer. Porque Deus quer deixar claro para mim e para você que nós devemos depender dEle, confiar nele, na força dEle, não na força do nosso braço, meus irmãos. Então, nós precisamos entender isso. E Paulo aqui, ele está sofrendo acusação. Paulo aqui, ele está sendo questionado. Talvez você já pensou assim, né? Eu estou sofrendo demais, Deus está contrariado comigo. A gente viu isso essa semana no livro de Jonas. A gente pôde observar, nem porque está tudo dando certo é sinal de que Deus está dando um joinha, e nem porque está dando tudo errado é porque Deus está desaprovando. Não é assim. Existem coisas na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada cristã e na vida vivida que nós não podemos entender. Por isso que nós, como crentes, devemos confiar em Deus. Não olhar, como a gente viu durante a semana, olhar nas circunstâncias, porque as circunstâncias nos enganam. Às vezes, quando eu e você olhamos para a circunstância, nós podemos fazer uma leitura totalmente enganosa. Isso não é bom. Então, meus irmãos, Paulo aqui nessa carta, ele quer fazer também essa defesa do seu apostolado. E aqui ele quer mostrar para nós que as suas aflições e os seus sofrimentos, que não foram poucos, né, foram muitos, não é em vão. Eu gosto de pensar, eu tenho pensado nisso desde as minhas férias. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida, né? Porque às vezes a gente esquece que, por mais que Deus tenha um plano na sua e na minha vida, esse plano está oculto no coração dele. Não está aberto para mim e para você o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, meus irmãos, nós temos que nos apegar ao Senhor, porque às vezes Deus nos chamou para coisas que nós nem imaginamos.
Paulo, por exemplo, quando você vai olhar lá em Atos, quando Deus chama Paulo, Deus fala para o profeta, vai lá, pode orar, cura, porque eu quero mostrar para Paulo o quanto vale sofrer pelo meu nome. No caso de Paulo, Deus avisou, Paulo, você vai ser um grande ministro, você vai levar o evangelho para os gentios, só que por meio de sofrimento. Ei, Paulo, você vai sentir cada gota de sofrimento, mas é muito sofrimento. Talvez é porque ele perseguiu a igreja, talvez, mas o fato é que o chamado de Paulo foi para sofrer. Paulo em momento nenhum estava enganado, só que Deus não falou nada para mim nem para você. Talvez a sua vida está no plano de Deus acontecer algo que nem eu nem você planejamos, mas vai acontecer. E como que eu e você, nós vamos sair dessa dinâmica? Como que eu e você vamos passar por essa dinâmica? Existem pessoas que nós conhecemos, né? E Deus coloca coisas na caminhada da vida que são as passageiras, outras um pouco mais demoradas, outras são coisas que acontecem durante todo o percurso da vida. Tem gente que tem vida boa, nasce numa vida boa, cresce numa vida boa, permanece na vida boa. Tem gente que já nasce na peleja, permanece na peleja, não adianta o que ele faz. Então, meus irmãos, a vida de Paulo é uma vida de sofrimento. Deus revelou isso para ele, mas para nós não. Então, Paulo aqui, ele vai nos ensinar a como que a gente vive essa vida, que é uma vida dinâmica, não é uma vida fácil, né? Não tem uma fórmula pronta. Nós gostamos muito de ler provérbios, né? E nós gostamos de ler provérbios porque provérbios é gostoso de você ler. Provérbios, ele faça isso e isso aconteça. Então a gente gosta de pensar de que se eu e você fizermos tudo certinho, vai dar certo. E nem sempre é assim. Nós vimos isso com Salomão em Eclesiastes. A vida de Jó, um homem justo, um homem bom, temente ao Senhor, sacrificava ao Senhor, e aprova ao Senhor um belo dia, por próprio capricho de Deus, testá-lo. Então, a vida é assim, meus irmãos. Como eu já disse aqui, quando a gente olhar para os Salmos, por exemplo, mais de 40% dos Salmos é salmo de lamento, salmo de dor, salmo de sofrimento. Eu e você não gostamos de sofrer, sentir dor. A gente gosta de coisas tranquilas, mas a vida vivida não é assim. Na verdade, a vida é mais problema do que bonança. É assim a vida. E eu e você somos crentes, nós carregamos um nome, nós representamos alguém, uma pessoa, um povo. Como nós vamos passar por essa dinâmica? Como que a gente vai viver essa vida que para mim e para você está oculta? Então Paulo, ele vai escrever sobre as suas experiências aqui também, e ele vai mostrar que os sofrimentos, tanto na vida dele, quanto na minha e na sua, não é em vão, né? E ele vai mostrar por que Deus permite que isso aconteça, porque nós vamos sofrer. Eu não quero sofrer, eu oro, Senhor, me poupa de sofrer, né? Mas às vezes, Deus me escolheu para ser alguém que sofra mais do que outras pessoas. Tem um meme na internet que eu acho muito engraçado. Ele fala assim, Deus acha que eu sou, como que é? Eu sou um soldado de Cristo, mas eu acho que Deus pensou que eu sou o Rambo, né? Porque tem gente que não é brincadeira. Paulo foi esse, né? Que foi um ministério conturbado, foi um ministério mais complicado. Então no verso 3 ele vai dizer assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então Paulo, meus irmãos, ele não podia cantar acerca das circunstâncias, mas ele podia exaltar aquele que está acima e no controle das circunstâncias, de todas as coisas, né? E Deus, ele deve ser exaltado por quem ele é. Ele é Deus, por isso que ele começa bendito.
bendito, e bendito aqui é uma forma judaica de louvar a Deus, é reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Tudo que está na sua vida vem de Deus. E a gente gosta de pensar que se é bom vem de Deus, se não é bom vem do diabo. Nem sempre é assim. O exemplo bíblico de Jó nos mostra isso. Jó, ali, ele vive coisas que só a graça de Deus para suportar. E é o exemplo bíblico de que tudo que aconteceu com Jó foi Deus quem proporcionou. Por isso que nós precisamos de ler as Escrituras e entender. E Paulo, como eu e você, nós devemos reconhecer que tudo, meus irmãos, vem de Deus. Deus é a fonte de tudo. Em Efésios 1:4, ele já começa a carta também dizendo, e bendizendo a Deus pelas coisas que Deus fez. Antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Lá Pedro, quando ele escreve também, ele bendiz a Deus pelas coisas futuras, pela a viva esperança, porque eu e você estamos nessa caminhada, e o que nos mantém vivo e centrado no Evangelho, é que tem um prêmio esperando eu e você, tem um céu, tem um lugar que não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, e isso muitas vezes, ou na maioria delas, nos consola, né? Saber que isso tudo um dia irá acabar, isso tudo é passageiro. Então, Paulo, ele quer nos ensinar. Paulo, meus irmãos, ele nos mostra que Deus é o Pai de Jesus Cristo e o Pai de misericórdias. E por causa de Cristo, nós somos agora o quê? Filhos de Deus. Aqueles que receberam Jesus, que reconhecem a Jesus, você agora não é mais um qualquer. Você agora tem identidade. Você agora tem propósito de vida, é glorificar a Deus. E o Pai das misericórdias, Ele não dá aquilo que eu e você, nós merecemos. Deus é bom, por isso que Ele é o Pai de misericórdia. Misericórdia é nada mais você não receber aquilo que você merece. Por isso que Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Por isso que todos os dias, quando eu e você levantamos da cama, nós devemos agradecer. Eu tenho desenvolvido a prática de agradecer primeiro pela misericórdia do Senhor, de ter recebido ar nos pulmões. Senhor, obrigado porque eu acordei. Obrigado porque ontem eu fiz aquele negócio, pensei aquele negócio, e o Senhor não me matou, porque deveria. Deveria. Então, meus irmãos, nós devemos bendizer ao nome de Deus e agradecer porque Deus é bendito, porque as suas misericórdias não têm fim na minha vida e na sua. Essa semana mesmo, quantas coisas Deus poderia ter feito comigo e com você de maneira justa, e Ele não fez, porque as misericórdias dEle não têm fim. Então, Paulo, ele mostra que o Pai é Deus de toda consolação, e não há consolação verdadeira, meus irmãos, profunda e eterna, a não ser em Deus. Nós como crentes que temos o Espírito Santo, nós passamos por bons bocados, mas nós temos algo dentro de nós que nos traz uma paz que talvez, muitas vezes a gente não consegue explicar. Isso é o Espírito de Deus que nos acalma em meio à tempestade. Por isso que nós devemos orar constantemente, porque Paulo, ele sofreu, e Deus não livrou Paulo do sofrimento, mas Deus fez o quê? Deu força, estava junto, caminhando, e é isso que eu e você temos que ter consciência. As nossas orações não devem ser só, nos livra do sofrimento, mas Senhor, nos fortalece, seja conosco. Então o próprio Espírito é Deus quem nos conforta, é Deus quem nos consola, é Deus quem nos encoraja, meus irmãos, diante da situação. E no verso 4 aqui, ele nos aponta a razão dos seus sofrimentos. Tem uma razão. Por que eu sofro? Paulo vai escrever por que o ministério dele era tão conturbado, por que a vida dele era, sai de um problema, entra em outro problema. Ele vai dizer assim, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Paulo aqui, meus irmãos, ele sabia que tudo que ele passava é para que ele pudesse consolar a igreja.
Eu e você, nós temos que entender que antes de Deus trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, Deus nos molda. Lembre-se, eu e você, nós somos as próprias ferramentas que Deus usa. E nós precisamos de ser afiados. Nós somos aqueles machados novos que está sem corte, Deus precisa de amolar, Deus precisa de colocar corte. Nós precisamos disso e Deus faz isso. Então, o sofrimento, meus irmãos, é o fogo que depura. O sofrimento, ele nos limpa, o sofrimento, ele nos fortalece. É pelo sofrimento, meus irmãos, que Deus nos leva para o deserto. Mas o deserto não nos destrói, porque nós temos identidade. Nós temos um pai, nós temos alguém que tem cuidado de nós. Por isso que eu gosto muito de estudar, de ler. E vocês já observaram isso, eu gosto de pregar sobre a teologia do sofrimento. Porque a nossa vida, de maneira geral, é assim. E a gente tem que entender que o deserto é a escola, a faculdade, a pós-graduação do Espírito em nossas vidas. É no deserto é que Deus nos treina. Lembra, a gente já falou sobre isso, a fé é como se fosse um músculo. E o sofrimento, a provação, ela fortalece esse músculo. A fé, ela não vem pronta, ela precisa de ser desenvolvida. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, aos Efésios, ele vai dizer, vocês precisam de ser maduros, não meninos. E às vezes a gente fica igual menino, a gente fica chorando e se lamentando. E Deus, Ele quer nos usar e Ele vai nos moldar, Ele vai nos preparar para aquilo que Ele vai fazer, meus irmãos. Então, a razão do sofrimento de Paulo, do seu e do meu sofrimento, é para consolar as outras pessoas. Hebreus vai dizer que o próprio Jesus, ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Antes de José do Egito virar o governador, virar o segundo, ele passou quase 20 anos na fornalha. E se você prestar bem atenção, muita gente nas Escrituras, Deus não poupou de sofrimentos. Porque é lá que Deus nos lapida. Então, meus irmãos, Deus, Ele vai fazer a mim e a você passar por maus bocados. Para quê? Para que nós possamos crescer, para que isso possa se tornar bênção para as outras pessoas. Isso tem que ficar claro. O que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito, é para que eu e você possamos ministrar aos necessitados. É interessante, né? Essa semana eu vi a Janinha conversando muito com a Rosinha, né? Porque o Manuel bateu a boca e ficou sem o dentinho. E isso para a mãe é terrível, né? Eu acompanhei com a Janinha, a Luísa, quando nasceu o dentinho, ela caiu e o dente pulou para fora. E a Janinha ficou uns 20 dias, 30 dias, não lembro, chorando, desesperada, porque não tem dente. Acabou. O dentista falou, ó, mãe, ela vai crescer sem dente, porque isso é um dente de leite, só troca lá para os 4, 5 anos e não tem dente. Acabou. Só quando vir o permanente. E é tão interessante que a gente está tão preocupado com as outras pessoas, né? Porque a Luísa não sabia ninguém que era dente. E eu e a Janinha ficava assim, principalmente ela. O que as pessoas vão falar? Minha filha Banguela, ela tem 1 ano, 4, 5, misericórdia. E depois, se você tiver curiosidade, se você olhar para as fotos da Luísa, a Luísa cresceu sem dente. E a Luísa ria, como se nada tivesse acontecido. E todas as fotos dela, até 4, 5 anos, não tinha dente. Porque o problema não era a Luísa, era eu e a Janinha. Porque as pessoas, ó o Banguelo, ela não está nem aí. Então, e a Janinha, não, Rosinha, é assim mesmo, eu já passei por isso. Isso fortalece, consola. E não é bom, né? Não é bom. A gente que é homem, por exemplo, né? Eu gastei muito dinheiro, eu falava, Deus, dá um jeito nesse dente aqui, porque cada ida no dentista, né?
E a gente que é homem pensa numa coisa, a mãe pensa em outra coisa, e nisso Deus trabalha no casal, Deus trabalha em todos os aspectos da nossa vida. E hoje a gente entende quantas mães, quantas famílias já passaram pelo que eu e Janine passou. E ela pode falar, não, fica tranquilo. Mas na época, ela chorava todos os dias, quando ela olhava para a Luísa e via o dente dela desse tamanho que a gente deixava assim. Ó. Então, é dor, é sofrimento, mas a gente pode acalmar muitas mães, principalmente ela, porque isso é natural. Então, o verso 5 aqui, Paulo vai dizer assim, ó, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E o verdadeiro evangelho, meus irmãos, se você lê as escrituras, você vai perceber que ele nunca mentiu para mim e para você. A Bíblia vai dizer que a porta é estreita, o caminho é apertado. Esse é o verdadeiro evangelho. Se você conhece coisa diferente disso, não é o evangelho. Jesus, ele falou assim, ó, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um caminho de morte, morte das minhas vontades, dos meus desejos, né? Porque eu e você, nós só pensamos em nós mesmos. A gente recebe o nosso salário, a gente primeiro pensa nas nossas necessidades. Se sobrar, a gente acode alguém. A gente que é marido, a gente só pensa nas nossas necessidades. E a mulher que se dane. A gente quer chegar em casa e quer ficar tranquilo, porque eu trabalhei o dia todo. Estou cansado, eu mereço descansar. E a gente esquece que ali também tem uma esposa que trabalha e ela precisa de descansar. E a gente só quer as nossas necessidades, a esposa também acha e fica aquele conflito. Por quê? Porque a gente só pensa em nós mesmos. E aí a gente vai caminhando uma vida só pensando nas nossas necessidades. E aí nós temos uma tendência de achar que o meu problema é maior que o seu, que a minha necessidade é maior do que a sua, que meu sofrimento é maior do que o seu. E a gente gosta de disputar dor e sofrimento. Eu estava visitando uma igreja, agora nas minhas férias, e eu falei para o pastor, que eu conheço ele, e é um pastor jubilado, quase 80 anos de idade. Ele falou, meu filho, como é que está? Eu falei, pastor, só alegria. 30 dias de férias eu peguei, pastor. 30 dias assim, ó. Aí ele estufou o peito e falou assim para mim, 50 anos de ministério, eu nunca peguei 30 dias de férias. Eu falei, azar é seu, pastor. O senhor perdeu a chance, porque é a melhor coisa do mundo. Deus mandou nós descansarmos. O senhor é um desobediente. A gente tinha intimidade, né? Você é um desobediente. Deus mandou você descansar, por que você não descansou? Então, assim, fiquei 50 anos, como se isso fosse vantagem. Às vezes tem algumas coisas que a gente gosta de competir, né? E não deve ser assim, meus irmãos. A gente deve ser obediente àquilo que Deus espera de mim e de você. E o Evangelho, ele nos chama a negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. Então, os sofrimentos que Paulo se refere aqui, não são os sofrimentos de Cristo, não são aqueles suportados na cruz, não. Esse é só Cristo que poderia sofrer mesmo. Mas é o nosso próprio sofrimento por amor a Ele. Porque eu e você, às vezes, iremos sofrer único e exclusivamente porque nós somos crentes. Ou você, durante a semana, no casamento, no trabalho, ou em muitas coisas da vida, você não pensa assim, eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu sou crente. E nós, como brasileiros, nós sentimentalizamos tudo. A gente acha que tudo que a gente vai fazer na vida tem que ser sentimental. Tem muita gente que não tem uma caminhada firme com Cristo, é porque ele não sente. O dia que eu sentir, eu trabalho. O dia que eu sentir, eu peço perdão. O dia que eu sentir, eu faço. Não. A caminhada com Cristo, meus irmãos, é mais do que isso. É mais do que sentir, é responsabilidade. Você tem que fazer. Nós somos servo. Nós fazemos não é porque queremos ou porque gostamos. Nós fazemos é porque Deus espera isso de mim e de você. É nisso que é o amor é evidenciado. Porque quando você faz só porque você está com vontade de fazer, que sacrifício tem nisso? Você renunciar aquilo que para você é vantajoso, que sacrifício tem nisso? Jesus no Sermão do Monte, ele vai falar assim, né? Mas vocês só amam os de vocês? Até os gentios fazem isso. Amar quem eu gosto
é mole. Agora, amar quem eu não gosto, quem pensa diferente de mim, é aí que é o verdadeiro cristianismo. Então, nós temos que entender que, às vezes, eu e você iremos sofrer por Cristo. É por isso que eu tenho dito para nós aqui, essa questão, existem algumas coisas no nosso cristianismo que não devem entrar em crise. Por exemplo, tem gente que ainda até hoje tem crise será que eu tenho que ir para a igreja? Isso é crise de crente? Não. A Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então, é obediência a Cristo. E às vezes eu e você, eu também, às vezes eu venho para a igreja só porque eu sou o pastor. Não tem jeito, eu tenho que ir. Porque, meus irmãos, eu sou pecador igual a você. Eu também tem dia que eu tenho vontade de não fazer nada. E às vezes esse dia chega num domingo. Mas quando eu estou aqui pregando o Evangelho, eu falo, Deus, obrigado. Porque tanta gente eu poderia ter escolhido, porque eu não me escolhia. Eu me conheço. Né? Deus, Ele foi misericordioso. E às vezes nós temos que entender que a gente faz por amor. E fazer por amor, às vezes, é fazer coisas que nós não estamos com vontade. Por isso que nós precisamos de crescer em comunhão, em amor, uns com os outros. E isso demanda tempo, é trabalhoso. Né? Às vezes a gente sofre calado, sofre sozinho, porque a gente não quer ligar para o irmão. Eu não quero incomodar, mas incomoda mesmo, e daí? Né? A vida é assim, a gente incomoda as pessoas. E é lógico que eu estou falando aqui no sentido não negativo de incomodar. Porque às vezes você está tranquilo na sua casa e eu preciso, por exemplo, você socorrer porque minha gasolina acabou. Isso é incômodo. Mas Deus nos chama a socorrer as pessoas. Tanto em coisas triviais como essa, ou talvez coisas mais pertinentes. Uma dor, um sofrimento, um pecado grave. E nós só temos quem? O corpo de Cristo, uns aos outros. Por isso que nós sofremos, é para que quando nós formos acionados, nós já fomos treinados. Olha tanto que é bom quando eu e você estamos conversando com alguém e ele está passando por algo que eu e você já passou. Porque quando eu e você estava passando por aquele problema, era doloroso, era difícil. Era um abismo intransponível. Mas depois eu e você, falou, rapaz, deu certo. Mas a pessoa que está passando por um problema, o problema é difícil. Eu vejo, por exemplo, a minha filha, a Júlia, então nós estamos agora em outra dinâmica da vida. Então, ela vai para 19 anos agora no final do mês, então é outra fase da vida, escolhas, decisões. E ela desespera por questões que eu falo, calma. Mas quando eu tinha 19 anos, 20 anos, eu era do mesmo jeito. Então hoje eu posso falar, minha filha, calma. O relógio, né, não acompanha o relógio não. Porque a gente quando tem 19 anos, você acha que você não pode perder nenhuma oportunidade, porque senão você vai ficar para trás, eu tenho que fazer faculdade logo, eu tenho que fazer isso. Não. E quando você está depois dos 30, né, quase 40, você vê que isso é só um detalhe. Às vezes nós desesperamos por imaturidade. Então aquilo que acontece na minha vida, na sua, é para que nós possamos ajudar, consolar. E aí no verso 6 ele vai dizer assim, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, as provações e os sofrimentos de Paulo por Cristo e pelo Evangelho, meus irmãos, abriram as portas para a salvação de outras pessoas. Porque Paulo, ele sofreu para pregar o Evangelho. E quantas vidas foram salvas, quantas igrejas foram abertas através do sofrimento dele? Todas, né? E nós vivemos uma estagnação na igreja, no modo geral, né? Por quê? Porque a gente não quer arriscar, a gente não quer sair da zona de conforto, nós não queremos colocar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas finanças no reino, porque é desconfortável. Lembre, a gente pensa primeiro em nós mesmos.
E é a própria igreja que tem desacelerado o crescimento do reino, porque a gente primeiro assiste às nossas necessidades, socorre os nossos problemas, para depois os dos outros. E Paulo não fez isso. Ele trabalhando para o reino, era só paulada. Observa, era a própria igreja que está falando: ei, você não é crente, não são os ímpios. Por isso que eu e você precisamos crescer, ser maduros. É no meio da igreja que vai ter os conflitos. Ou você não tem briga com o cunhado, com a cunhada, com a sogra, com fulano, é dentro da família que tem problema. E a igreja é uma família. E aí a gente é aquele crente de vidro. Ninguém pode falar nada para você. Ai, estou emburrado. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que já estão na 20ª igreja, porque alguém não foi visitar, porque alguém falou do serviço que estava errado, porque alguém criticou um negócio. E a gente esquece que isso aqui é uma família. Você não larga da sua família, você não chega no seu pai, na sua mãe, no seu cunhado, no seu esposo, e fala assim: ó, nós estamos divorciados agora, acabou, minha família agora. Não, a gente se perdoa, a gente caminha mais uma milha, é assim, na igreja é do mesmo jeito. Então, meus irmãos, os sofrimentos, eles são uma abertura para o Evangelho. Quantas pessoas que ganharam pessoas para Cristo, porque passaram pelo sofrimento de maneira digna do Evangelho. Pessoas que são ímpias e vendo o sofrimento do crente, falou: ó, tem algo diferente. Ele não desesperou da própria vida. Então, o nosso sofrimento, ele serve para testemunha da salvação. E lá nós encontramos Cristo. Paulo, no capítulo 4 aqui, ele vai falar dos tesouros em vaso de barro. E o vaso de barro sou eu e você. E o tesouro é o Espírito de Deus que habita em mim. E ele fala assim que para você acessar o tesouro, porque naquela época se escondia tesouro mesmo, coisas valiosas em vaso de barro comum, para ninguém perceber. E Paulo usa essa analogia para dizer assim: ó, você que é um vaso de barro simples, para acessar o tesouro tem que quebrar o vaso de barro. E às vezes Deus vai quebrar mim, quebrar você, para que o Espírito de Deus que habita em mim, você, seja evidenciado. E às vezes a gente não quer isso. Mas isso precisa de acontecer. Nós somos quebrados para que, pelos sofrimentos e as angústias, esse tesouro seja evidenciado e Deus possa ser visto em mim e em você. E o propósito do sofrimento de Paulo é por causa de Deus. Então é mais sofrimento, é igual ao consolo de Deus, que é igual ao conforto e salvação. É isso que Deus faz com os pastores, com os líderes. Que raça para sofrer é a liderança da igreja. Quantos pastores estão... Eu conheço alguns pastores que não querem mais igreja, porque não entenderam que o ministério é assim. Às vezes tem gente que te abraça, às vezes tem gente que te beija, e às vezes tem gente que abraça, te beija e te dá uma facada. E a falta de entender os propósitos de Deus faz com que muitos líderes abandonem o ministério na igreja local. E não é assim. Quando eu e você entende essas coisas, meus irmãos, nós vamos ver que os sofrimentos, eles redundam em conforto e salvação dos perdidos. Nós devemos suportar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso se torna eficaz quando? Na minha vida e na sua sofrimento? É o que ele vai dizer: suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paciência. Às vezes nós gostamos de acelerar. Assiste aquele filme do Clique, é um filme muito didático. O filme do Clique é alguém que tem um controle remoto mágico, e ele aperta o acelerar. Ele quer ser promovido, ele quer ganhar dinheiro, e aí ele não espera. Aí ele vai, aperta o botão de acelerar, e aí ele acostuma tanto a acelerar, né, na dinâmica do filme, que chega no final da vida, ele está velho, e ele não viu nada, porque ele acelerou a vida. Então, meus irmãos,
às vezes não vai dar para acelerar. Tem que ter paciência para passar no deserto. Essa é a dinâmica. E no verso 7 ele vai dizer assim, ó, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim também sereis da consolação. Então Paulo aqui, ele está mostrando que o crente, ele bebe tanto o cálice do sofrimento, quanto o cálice da consolação. O crente, ele não está isento da dor, nem isento do óleo refrescante, do consolo. O problema é que a igreja brasileira acostumou com o evangelho que foi pregado, e que diz que o crente não fica doente, que o crente não passa por dificuldade, que o crente não pode ser pobre, e isso é um falso evangelho. Eu acho que eu já contei isso aqui. Eu tenho um amigo meu que é presbítero, e que em um período curto da vida dele, um filho morreu, a sogra morreu, muita coisa aconteceu num período muito curto, e os líderes da igreja sentaram com ele, foi lá na casa dele, falou, pode contar, conta aí qual é o pecado, pode contar, e não tem lógica, né? Muita coisa em espaço curto você está em pecado, e não, simplesmente aprove Deus de designar aquele tempo de dor e sofrimento. Mas nós estamos acostumados a pensar assim. Por isso que pensar biblicamente, meus irmãos, demora. É um treinamento. Pensar com as escrituras não é da noite para o dia, exige esforço da minha parte e da sua. Por isso, quanto mais contato com as escrituras, mais eu tenho a minha mente e os meus olhos treinados para ver com os olhos das escrituras. Porque não existe esse triunfalismo, que é vitória sempre. Não, a vida não é assim. Você vai ver muita gente sem sofrer muitas coisas, e muita gente sofrendo a vida inteira. Isso está na mão de Deus, não na minha e na sua. No verso 8 ele vai dizer assim, ó, porque, meus irmãos, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Paulo aqui, ele traz a lembrança um episódio que ocorreu lá em Éfeso. Paulo, ele chega em Éfeso, e depois você lê lá em Atos 19, Paulo começa a pregar, o evangelho está em expansão, e as pessoas estão convertendo naquela cidade, e existia grande idolatria em Éfeso. E aí o comércio de idolatria, o comércio de imagens, o comércio quebra. Gente convertendo, o pessoal para de cultuar falsos deuses. E aí o sindicato dos vendedores de imagem reúne e fala, vamos matar esse cara. E eles se reúnem e vão para pegar Paulo, porque financeiramente está caindo a minha renda. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que matar o culpado. Quem é o culpado? Paulo, porque está pregando o evangelho. Então ele estava fazendo o quê? Pregando o evangelho, vidas convertendo, e o que ele recebe? Ameaça de morte. E se você ler o contexto lá, eles só não mataram Paulo porque os discípulos pegaram ele e sumiram com ele, porque Paulo queria ir lá se tirar satisfação, porque Paulo, né? Paulo era um touro indomável. Então ele está dizendo aqui, ó, vocês não estão entendendo o que aconteceu, né, lá na Ásia. O negócio lá não foi fácil, não. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que isso vai acontecer constantemente. E a imagem que Paulo está querendo mostrar aqui, né, esse desesperarmos até da própria vida, é a imagem como se fosse alguém que está exprimido, né, debaixo de uma coisa muito pesada. Você já se sentiu assim, numa situação que parece que você não tem nem ar para respirar? É isso que Paulo está querendo mostrar. Gente, o negócio não foi fácil, o negócio foi desesperador. E talvez isso já aconteceu na sua vida. Talvez você já passou por situações que você pensou, não, agora eu vou morrer. Agora eu não suporto. Mas você está aí, firme e forte. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é bom, Deus está no controle de todas as coisas. Deus prometeu para nós que não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse humana. Porque junto com a prova, Ele manda o escape. Ele manda a solução, para que você e eu possamos suportar. Porque quando as provações chegam nesse ponto, não é fácil.
E aí ele vai dizer no verso 9 assim, ó, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E por que às vezes você sofre a ponto de desesperar? Está a explicação aqui, é porque Deus está querendo tirar o seu olho, a sua confiança de você, do seu recurso, dos seus amigos. Porque às vezes você é crente, você confia em Deus, mas você confia em Deus, mas no dinheiro que você tem. Você confia em Deus, mas nos amigos que você tem, na influência que você tem. Está cheio de gente assim. E como o meu coração e o seu é enganoso, você fala, não, eu sou um crente muito bom, porque eu não tenho problema. Porque às vezes o dinheiro, o recurso, a influência te socorre. E aí você tende a tirar os olhos de Deus e olhar nas circunstâncias. Então, às vezes, acontece coisa na minha vida e na sua, é porque Deus está querendo mostrar que, ei, olha para mim, você depende, é de mim, e não da coisa, da circunstância, das pessoas. Porque crer, confiar em Deus, meus irmãos, não é uma coisa pronta. Você não vai chegar lá e falar, Senhor, me dá fé. Opa, não. A fé, ela precisa de ser trabalhada. Ela precisa de ser movimentada, ela precisa de ser trabalhada. Por isso que Deus coloca experiências na minha vida e na sua, para que cada vez mais nós sejamos fortalecidos na fé. E isso acontece de várias maneiras, porque Deus está querendo amadurecer a mim e a você. Por isso que são situações diferentes e provas sempre novas. Você passou por uma videogame, talvez é a melhor ilustração aqui. Videogame é assim, você passou por uma fase, você fala, opa, você vai para outra, é outra dinâmica, é outro chefão, é outro esquema. Porque a fase anterior, ela é mais fácil. A próxima, você não sabe o que está esperando. A vida é assim. Porque Deus está querendo que você tire os olhos das circunstâncias e olhe para Ele. Talvez você já caminhou a vida toda, 2023, que isso se encerre. E que esse ano de 2024 seja algo novo na sua vida, para que você entenda que eu tenho que olhar para Cristo, minha dependência vem de Cristo, a fonte de tudo na minha vida vem de Cristo, não de mim mesmo. Talvez você conseguiu as coisas até aqui pensando que foi o seu braço, a sua inteligência, não foi, foi Deus, foi a misericórdia, foi a graça de Deus. E Deus está querendo olhar para mim, para você, e saculejar, para que nós possamos acordar. Nós estamos de pé hoje porque Deus tem nos sustentado. Esse ar que acabou de entrar no seu pulmão foi Deus quem mandou, meus irmãos. Deus quer que você amadureça. Você precisa de ser um crente perfeito. Sede perfeitos como meu Pai é perfeito. E perfeição ali no grego, teleios, não é perfeição de não errar, é perfeição de amadurecer. Precisa de ser um crente maduro. Precisa de ser um crente que cresce, que contribui. Não aquele crente mimizento. Aquela frase que crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que não está envolvido, ele está só criticando. Por quê? Porque ele está distante, ele não sabe o que está acontecendo. Porque às vezes para alguma coisa acontecer na igreja, você faz um movimento difícil, porque é pouco recurso humano, é pouco recurso financeiro, é pouco tanto recurso, e às vezes você faz alguma coisa, e aí quem está envolvido fala, ufa, foi Deus que fez, porque às vezes quem está de longe fala, nossa, não ficou bom. Por quê? Porque ele não está envolvido, ele não conhece. Por isso que cada vez nós precisamos de estar mais envolvidos, e entender que a vida ela é dinâmica. Isso é crescer, isso é amadurecer. Às vezes a gente critica pessoas que estão passando por dificuldades que nós já passamos. Ah lá, nossa, uma coisa tão simples. Meu irmão, é simples para nós que já vivemos, e para ele que está passando é difícil. Olhar para um jovem, como eu dei o exemplo da Júlia, olhar para um jovem de 19 anos, que está com conflito no que vai escolher para estudar, onde vai morar, e todas essas dinâmicas da idade, da fase, e falar, nossa, que coisa simples. É simples para nós que já caminhamos
Mas para a pessoa que está no problema, é difícil. Tem gente que desespera quando falta dinheiro. Desespera literalmente. Aí você que já passou por problemas parecidos, com cifras até maiores, você fala, ai meu Deus. Não, meu irmão. O problema para nós que estamos envolvidos nele é grande. E você que já passou por esse problema, você está lá para consolar, para fortalecer, para animar, para carregar, para suportar, não para criticar. É isso que Paulo está querendo ensinar para nós aqui. Você já viveu a experiência, você já passou por isso, para você olhar para trás e trazer as pessoas que estão lá embaixo para cima, que não amadureceram o suficiente para amadurecer, e o ciclo vai. Então você é um gigante espiritual quando você depende totalmente de Deus. E Deus vai trabalhar na minha vida e na sua até o dia que nós estivermos aqui. Por isso que nós devemos estar sempre preparados. É isso que Deus está chamando para nós. No verso 10 ele vai assim, ó, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Paulo, meus irmãos, ele tem consciência que Deus é que livrou ele de todas essas situações. Paulo, ele sabe que quem sustentou ele foi quem chamou ele para o ministério. Por mais que a coisa está feia, está difícil, mas ele sabe que Deus vai continuar a livrá-lo. E nós já passamos por grandes maus bocados na nossa vida. Recentemente nós passamos por pandemia. Quinta-feira eu vim no culto, a Janinha, mas o Davi não veio. Aí a gente conversando ali e tal, o que foi? O Davi, acho que a Janinha está achando que ele está com Covid. Aí depois eu fui embora. Eu fiquei pensando, falei, olha, se eu falir isso há 2 anos atrás, tinha estourado a bomba aqui dentro da igreja. Na hora que eu falei que tinha dado 3 passos, sai de mim, pastor, você está contaminado. Mas não, a gente já passou pela pandemia, a coisa mais grave já passou, a gente já conhece a doença melhor. Aí eu falei, não, Davi, eu acho que está com suspeita de Covid. Ah, que beleza e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois eu fiquei refletindo, olha como que a gente é. O ser humano é assim. Hoje que a gente tem um pouco mais de conhecimento da doença, tranquilo. Mas se fosse antes, sai para lá, pastor. Então, meus irmãos, nós devemos ser maduros e entender que Deus, Ele tem nos livrado e Deus vai nos continuar a livrar. Por isso que eu e você somos arautos do Senhor. Temos que estar com a antena ligada. Se alguém está sofrendo perto de nós aqui, o que você pode contribuir? Não criticar. Já deve ter gente criticando demais. Pode ficar tranquilo. Tem mais gente tacando pedra, né, do que oferecendo solução ou então um ombro amigo. E às vezes tem situação que não adianta você fazer nada. É só você estar lá pertinho, estou aqui. Mas a gente tem que entender essas coisas. Paulo aqui, ele mostra que ele tem esperado e depositado a sua esperança aonde? Em Cristo. E é isso que eu e você temos que entender. Porque eu sou crente e eu quero glorificar a Deus nas tribulações, nas dificuldades. Como eu disse, glorificar a Deus quando está tudo bom, quando está tudo bem, qualquer um faz. Até o ímpio fala graças a Deus. Agora, quando o chicote está estralando, quando a vara está nas nossas costas, como que a gente vai passar por isso? Paulo, ele escreve lá em Romanos 5 assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. No meio disso tudo, nós temos esperança. Vai dar certo, meu irmão. Fica tranquilo, confie em Deus. É o Deus que conhece todas as coisas. E no verso 11 ele termina assim, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos.
Aqui, meus irmãos, é interessante. Paulo, ele mostra que os livramentos que aconteceu na vida dele foram resultados das orações dos irmãos. Por isso que Deus nos chama a ser intercessores, orar o tempo inteiro. Paulo aqui, ele está mostrando, olha a vontade de Deus aqui, continue orando. Deus vai livrar as pessoas através da minha e da sua intercessão, da minha e da sua oração. Igual o Gessé falou, que tem o Dilmair, né, o famoso pipoca que ele conhece, passou por um mau bocado, sofreu um infarto, amanhã vai fazer um procedimento. Nós vamos orar aqui no final do culto. Talvez, através da nossa oração, dessa experiência, Deus use o Gessé e ele conheça a Cristo. Oração é importante. Por mais que eu e você não temos o poder de mexer no coração, e nós não temos, mas Deus nos chama a orar. Deus livra o povo, muitas vezes, é por meio da oração. E nós somos igreja, a oração ajuda os crentes. Por isso que nós somos intercessores. Oração, meus irmãos, ela muda as coisas. Pela oração, muitas vezes, nós mantemos os braços dos guerreiros no campo de batalha, fortalecidos e trabalhando constantemente. É pela oração que eu e você encorajamos missionários, encorajamos pais de enviar seus filhos para os campos missionários. É pela oração que nós sustentamos o evangelho pregado até os confins da terra. É pela oração que nós encorajamos uns aos outros em meio à tribulação, à dor, sofrimento, perseguição. Nós precisamos orar todos os dias, constantemente, uns pelos outros. É isso que nós temos que entender. Porque quando eu e você oramos, acontece duas coisas. Nós oramos porque nós reconhecemos e nós entendemos a dependência total e absoluta de Deus e a soberania dEle. E isso no meio da igreja mostra comunhão, expressa união da igreja. Eu e você devemos orar e continuar orando. Toda segunda-feira e quarta-feira nós reunimos aqui para orar. Já tem mais de um ano. Nós nunca recebemos diretamente, pouquíssimas vezes, nós recebemos pedidos para orar aqui na segunda-feira. Pouquíssimas vezes aconteceu. Nós estamos aqui, entrega para a avó, entrega para o seu João, entrega para o Valdeir, para a Lene, entrega para mim. Que nós estamos aqui fortalecidos, esse grupo que Deus tem mantido para a vozinha. Ora por mim por tal coisa, ora por mim por tal coisa, e a gente vai orar. Não sofra sozinho, nós somos um corpo, nós somos irmãos, nós somos família. Talvez a solução possa estar aqui dentro mesmo. E se a solução não estiver aqui, a gente ora, para que Deus abra as portas. Por isso, meus irmãos, que a vida vivida do Evangelho, ela é um pouco mais complicada. Porque você diz amar a igreja, você diz confiar em Deus, confiar nos irmãos, mas quando você está passando por maus bocados, você sofre sozinho, você sofre calado. Você tem que aprender a falar, gente, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Ninguém aqui tem um detector de sofrimento e dor, não. Uma, porque nós somos especialistas de maquiar o problema. Nós somos especialistas. A gente chega na porta da igreja, a gente organiza, entra de mão dada, a gente melhora a cara, porque é assim que nós somos. A gente não gosta de mostrar que a nossa vida é frágil. A gente não gosta de mostrar que os nossos problemas, são comuns. Nós gostamos de mostrar que nós somos poderosos, fortes, invencíveis. E você e eu não somos assim. Por isso que Paulo vai dizer assim, isso tudo eu passei, isso tudo eu estou passando, isso tudo eu vou passar, graças à oração de vocês. Continue orando, meus irmãos, continue orando, não deixe de orar. Você vai sofrer, nós iremos sofrer, para que Cristo seja evidenciado em nós. Então eu quero aplicar algumas coisas para nós aqui. Primeira coisa, Deus permite sim que os seus servos passem por situações extremas e desesperadoras.
Passagens como essa mostram que eu e você iremos sofrer. Deus consola sim os seus servos com os bens materiais. Deus, Ele consola a gente às vezes, né? Tem situação que a gente passa, eu conheço, por exemplo, pessoas que passaram pela Covid e passaram por maus bocados, mas pela graça de Deus tinham dinheiro. Conheço um que gastou R$1 milhão. Está vivo porque naquele momento, e nem crente não é, mas naquele momento Deus concedeu a graça, 1 milhão, ó, economizou dinheiro, muitos anos ele não sabia para quê, mas na pandemia o que salvou ele foi R$1 milhão que ele tinha guardado, e Deus consola com isso, Deus tem cuidado de todo mundo, dos ímpios quanto mais de nós, Deus nos livra, meus irmãos. Então, a vida, ela é assim. Se prepare, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando o problema chegar na sua vida, não fique surpreso. Quando algo aconteceu na sua vida, não fique assim, mas eu vou na igreja todo domingo, eu dou o dízimo certinho, eu sou fiel, eu sempre oro, eu sempre leio a Bíblia, eu estou tranquilo, eu estou envolvido na igreja, por que isso, Senhor? Deus não promete isentar ninguém do sofrimento. Sofrimento faz parte da raça humana caída. Nós sofremos por causa do pecado. Desde o dia que entrou o pecado, entrou dor, entrou sofrimento, e é assim que as coisas funcionam. Outra coisa, sofremos para sermos canais de bênção para outras pessoas. Você vai sofrer, eu sofro, nós sofreremos para abençoar outras pessoas. Nós somos quebrados para que o tesouro que está em mim e você seja acessado. Essa é a razão porque com frequência, e não poucas vezes, nós sofremos. Deus livrou Paulo muitas vezes, Deus livrou Isaías, Deus livrou Jeremias, Deus livrou vários homens, mas chegou um dia que Deus não livrou. Chegou o dia que Deus tinha algo melhor, o céu. Por isso que nós temos que ter boa teologia, boa entendimento das escrituras, para que quando essas coisas acontecerem, nós entendermos. Vai ter um dia que Deus não irá te livrar, talvez vai te promover para algo melhor. É preciso, meus irmãos, ser paciente quando as tribulações vierem sobre nós. Foi isso que Tiago nos ensina, nós vamos ver isso com mais detalhe depois. Tiago, ele vai dizer assim, lá no capítulo 5, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olhe para as Escrituras, olhe para a revelação de Deus. Lá está todo o nosso conforto. Em último aqui, meus irmãos, é preciso orar para que Deus abençoe a igreja, os líderes, os irmãos, para que suporte o sofrimento. Por isso que você precisa de compartilhar. A oração, ela é fundamental. Aprove Deus na sua soberania, livrar a mim e você em muitas situações por meio da oração. Se nós não orarmos, talvez Deus não nos livrará. Compartilhe, ore constantemente. Oração produz livramento. É uma relação de causa e efeito. Você ora, Deus livra. E isso redunda em glória a Deus pelo livramento. Nós vamos orar aqui pelo Dilmair. Se tudo ocorrer bem, nós vamos ficar sabendo e nós vamos orar mais uma vez, agradecendo e glorificando quem? A Deus, porque tudo vem de Deus. Então observa, a gente ora pelos pedidos, depois nós vamos ouvir os testemunhos do que acontece, e a glória é para quem? Para Deus, porque Deus é quem fez, Deus é quem abriu a porta, Deus é quem fechou, Deus é quem ressuscitou, Deus é quem curou, Deus é quem fez. Quanto mais nós oramos, mais nós podemos testificar daquilo que Deus tem feito. Quando eu e você oramos, quando a igreja ora, o nome de Deus é exaltado. Quando a igreja, eu e você, dobramos o nosso joelho aqui na terra, o nome de Deus é elevado no céu.
Nada exalta Deus tanto quanto um crente prostrado em oração. Então ore, meus irmãos, aprenda a orar, ore, desenvolva o hábito da oração. Oração é hábito. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus possa pegar essa palavra, meu irmão, e frutificar no seu coração. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo, nos amadurecendo para aquilo que Deus tem para mim, para você, para essa igreja, para a nossa nação. Nós não sabemos o que irá acontecer daqui para frente. Muitos gurus do futuro têm dito que dias terríveis virão. Eu e você temos alguém que controla tudo isso. Cristo Jesus está sentado no trono, governando, e nada foge ao teu controle. Nós temos que olhar para Ele. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança. Então que nós possamos caminhar firmes naquilo que Deus espera de nós. Amém?